Quando eu falo em movimentação, eu falo muito referente a alguns movimentos mecânicos que a gente acaba adquirindo com a prática de tocar, que se transformam em movimentos automáticos. Esses movimentos, alguns deles precisam mesmo ser automáticos. Por exemplo, a palhetada. Uma vez que eu vou tocar um movimento de palheta, eu não pensei nesse movimento de técnica, porque eu estou pensando no movimento de palheta alternado aqui e um fraseado que está dentro de uma escala de Mi bemol, por exemplo. Aí você fala, bom, isso é legal, porque você treinou, às vezes você treina suas frases e bota elas debaixo do dedo. Tem um lado bom disso, que é essa parte tem que estar automatizada mesmo. O problema é quando você esquece, na verdade, do som e se liga só no movimento. Isso é uma coisa comum de acontecer com o nosso instrumento, que é a guitarra, e no violão também. Então, por exemplo, se eu estudo arpejo, eu não penso mais nas notas que estou tocando. Eu acabo até às vezes esquecendo do som e mais me ligando no movimento. O problema é que quando você vai tocar e improvisar, é importante você, claro, estar com alguns movimentos automatizados, mas você se ligar muito mais no som. Por exemplo, se a gente pegar uma música qualquer aqui, por exemplo, aqui você tem a melodia e a harmonia. E a gente vamos usar a música When I Fall in Love como um tema de exemplo, que é uma música, um standard antigo, é uma música que já foi gravada por muita gente, é uma balada. E quando se trata de balada, às vezes é difícil de você improvisar, porque se tocar ela como balada, às vezes você não tem aquela coisa do swing, né? Então a melodia, só para lembrar, né, que é... Né, que é a melodia. Repete. Né? Repete. Então a música que eu tô tocando, a Ana fala, tá em Mi bemol, né? Então, essa harmonia. E aqui tem algumas variações. E aí vamos tentar unir as duas coisas. Eu sempre gosto de usar uma música como exemplo, porque a gente parte de uma coisa prática. Poderia ser qualquer música. Porque o fundamento é o mesmo para a aplicação dentro das músicas, né? Quando eu estou falando de movimento. Então aqui eu estou tentando agora, vou ligar a melodia com a harmonia. Então você... Entendeu? Aí você tem aqui. Esse acorde bonito seria Fá menor. Isso aqui é um Lá bemol 13, 7 3. Aqui é o Sus. Lá bemol. Aí você vai ter aqui Sol menor, Lá bemol, Sol meio diminuto. Aí você vai ter aqui volta do começo da música até o final, porque é bonitinho. Bonitinho. É lindo, né? Isso. Agora vai pro final da música. Isso aqui é um Lá bemol, né? É muito legal. Como é que eu consegui fazer isso?
eu não pensei no movimento de mão direita, tanto dedilhado como na mão esquerda. Eu tenho a melodia na minha mente, né? E tenho a harmonia. Quando eu vou tocar, eu não preparei um arranjo exatamente, falo, agora eu vou fazer um arranjo bonito do When I Fall in Love para expressar. Não. É que de tanto eu tocar a música e de ter a música na minha mente e no meu ouvido, eu busco, na verdade, a melodia da música em cima do acorde. Muito bem. Quando você faz isso, essa busca é uma busca de percepção, ou seja, pode ser que eu até erre a nota. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou mudar a melodia. A melodia não, a harmonia, mas eu vou seguir a mesma melodia, né? Então, posso fazer. Pode ser. Estou buscando caminhos novos, percebe? Né? Eu estou buscando reharmonizar e achar acordes que se encaixem dentro da harmonia, mas sem necessariamente ter preparado isso. Eu poderia ainda mudar isso. O que eu quero dizer com essa história toda não é te passar possibilidades de reharmonização da música, o arranjo da música. Não, eu estou usando a música When I Fall in Love como um exemplo do que você pode fazer, na verdade, quando você vai tocar. Isso acontece também quando você improvisa. Porque quando você improvisa, a ideia é que você busque a sonoridade e não só o movimento. Quando eu comecei a falar de alguns movimentos que são automatizados e que são importantes que estejam realmente automatizados. Por exemplo, você pega o movimento de palheta, a palhetada alternada. Se você vai tocar, né? Estou usando uma mão. Às vezes eu uso o movimento de sweep, né? Que é de movimento. Quando eu estou fazendo um movimento ascendente, ou seja, eu tenho uma nota por corda, né? Eu acabo usando o movimento e eu não penso nisso. Então o que você precisa fazer? Como uma sugestão de estudo. Primeiro, automatizar esses movimentos na hora da técnica, na hora de você estudar movimento técnico, na hora de você estudar os seus fraseados, na hora de você entender a harmonia, as possibilidades de inversão, mas na hora de tocar, a ideia é que você esqueça dos movimentos e se preocupe com a melodia, com a música, com a harmonia, com o seu improviso. Porque não vai dar para pensar na hora que você estiver tocando se a palhetada é para baixo ou para cima, se ela é uma palhetada com sweep, né? De tanto estudar, você acaba estudando automatizando esse movimento. Mas você, o que eu quero dizer, você vai atrás da melodia e do som do acorde. E quando isso acontece é interessante, porque a primeira coisa é você ter a harmonia na cabeça. Tô improvisando, pensando na harmonia. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa harmonia está na minha cabeça. Eu vou tentar gravar um pedacinho da harmonia só para exemplificar isso. Quando eu vou estudar improviso e eu tento trabalhar com isso, eu tento esquecer desses movimentos de automatização, movimentos automáticos, e me preocupo só com a música. Me preocupo só em achar a nota. E às vezes, quando você está nessa busca, você sai do ponto de conforto. Deixa eu tomar um pouquinho de água. O que seria o ponto de conforto, o lugar confortável de estar? É quando você faz aquilo que você já sabe, ou seja, que você já estudou. Só que isso tem um lado complicado, que é... O lado bom é que vai sair sempre perfeito, porque você já sabe os movimentos, a sua mão vai fazer a frase que você já estudou naquele momento harmônico, mas você acaba limitando a sua percepção. E ao mesmo tempo, quando você limita, com medo de errar, na verdade, né? E quando você limita a sua percepção, você acaba não buscando uma sonoridade nova dentro do improviso que você quer expressar no momento, em real time. Então, quando eu fiz, vou gravar a harmonia aqui para tentar, como um exemplo, quer ver, por exemplo, Lá menor, agora um acorde por tempo.
vou até o final, eu vou só até aí, tá? 3, 4 e... E assim vai a música, né? Bom, eu tenho a harmonia gravada. Aí como você faz para estudar isso? Primeiro pedalar, decora a melodia e a harmonia. Estuda por pedaços. Aí você fala, tem um pedaço aqui que é um acorde por tempo. Como improvisar nisso? Você vai pegar esse pedaço, vai gravar e vai ficar estudando ele. Você pode gravar dobrado, 2 tempos para cada acorde. Ou depois e acostumar a improvisar. Então aqui você sabe que você vai ter que tocar pensando em acorde, né? Acorde por acorde. Mi bemol, Lá bemol 7, ó. Você pode, como a harmonia anda, ao que indica que você fala assim, não, pensa na tonalidade e se concentra na frase e vai atrás da melodia. É legal isso. Mas isso acaba voltando para o movimento. Quando você fala, se concentra na frase e pensa no tom e sai tocando, é porque na verdade você já tem alguns movimentos já pré-estabelecidos. Quando você tem que pensar na harmonia, somente uma harmonia que anda rapidamente, você acaba ficando numa situação em que você precisa pensar em acorde por acorde. E aí você vai ter que adaptar a sua melodia dentro disso. A primeira coisa é se sentir à vontade nesse ambiente de harmonia que caminha. E a segunda coisa é buscar uma sonoridade. Então você pode primeiro, para estudar isso, é claro, pegou Lá bemol. Você tem aqui Lá bemol, você vai pensar ou no arpejo de Lá, ou na escala. Então você pode treinar esses 2 acordes. Estou tocando rápido só para mostrar que, pensando como tonalidade, pensando como modo. O que eu pensei aqui? Ré bemol. Quando tocou Lá bemol, de cara, se eu for pensar em campo tonal, tem Ré bemol. Então, eu vou pensar... Lá bemol, Ré bemol, Dó 7. Aí você vai ter aqui um Fá menor. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a parte da harmonia de uma forma lenta. Então na hora que eu for improvisar, por exemplo, eu vou soltar a harmonia que eu acabei de gravar, ó, Mi bemol. Chegamos no pedaço, ó. Se você notar, aqui Ré bemol, Dó. De tanto tocar, eu acabo tocar esse pedaço da música, eu acabo na verdade ficando agora mais focado na verdade em criar melodias. Eu não treinei uma frase, eu poderia até criar uma frase para esse movimento harmônico e ficar rodando em cima dela, mas isso não adianta nada, porque o que vai acontecer é que você vai estar automatizando aquilo que você faz baseado no movimento e não no som. Esse é o ponto. Um pouquinho mais de água. Esse é o ponto. A ideia é a gente conseguir se livrar um pouco do movimento no sentido de não precisar pensar nele. Por isso, da automação desse movimento. E por que eu estou insistindo em falar nisso? Porque eu tenho percebido, e algumas pessoas têm me perguntado a questão da improvisação. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu pego uma harmonia, improviso, eu entendi onde estão as notas, meus dedos mexem,
Eu toco até com uma certa técnica, tenho algumas frases debaixo do dedo e eu acabo me divertindo com aquilo. Ok, é perfeito, é verdade. O problema é que, na verdade, você acaba reproduzindo um movimento e uma forma de expressar que está relacionado sempre ao que você praticou do ponto de vista da mecânica da história. E é importante tentar fugir disso. Desculpa. É importante tentar fugir disso. Por quê? Quando você foge disso, você se liga muito mais no som. E aí começa a aparecer coisas interessantes, né? Vamos lá. A gente... Fá menor. Si bemol 7. Aquela sequência que caminha. Você vê que eu estou fazendo questão de fazer toda a parte de movimentação em cima do próprio acorde. Mas aí o que acontece? Já cheguei de novo cheguei na parte onde tem o 2/5 para voltar para Mi bemol. Muito bem, você pode pegar qualquer música. Na verdade, aqui eu usei o When I Fall in Love só como um exemplo, mas a gente poderia usar um outro exemplo de tema. O importante, na verdade, é que o foco não é a música, mas a maneira como você toca. Então, como eu sugiro que você estude isso? Vá lá no seu estudo diário, treine a sua parte técnica, treine o movimento de palheta dentro das escalas, alternando, fazendo arpejo, usando sweep, usando todo o movimento técnico que você está acostumado a trabalhar. Show! Aí depois disso, escolhe uma música dentro do seu repertório de preferência que você já conhece, tanto a harmonia quanto a melodia. E aí você começa a trabalhar com tocar essa música, harmonia e melodia. E depois você vai começar a improvisar. Talvez um instinto natural seja você gravar um play along, uma base, como eu fiz no meu pedal de looping, né? E sair tocando, que é muito legal. Mas o que eu sugiro que você faça é que antes de gravar, tente improvisar na harmonia sem ter um acompanhamento atrás de você. E para facilitar esse processo, por que eu estou sugerindo isso? Porque quando você faz isso, você vai ter que pensar no que você está fazendo e você vai ouvir o resultado do processo que você está tocando. Então, por exemplo, eu estou aqui em Mi bemol. Estou pensando em Mi bemol. O segundo acorde da música, Dó 7, 9 menos, com a quinta aumentada, pode ser. Terceiro acorde, Fá menor. Tento tocar, me sentir bem com o acorde em todo o braço. Quarto acorde, Si bemol. Voltei para o Mi bemol, agora aquela sequência rápida. Estou no Lá bemol, ainda 13. Dó sustenido, Ré bemol. Dó 7, Fá menor e começa de novo. Bom, uma vez que você fez isso algumas vezes, aí sim você solta o som, play, grava. Aí eu começo a me divertir, porque eu consegui, a harmonia está na cabeça, eu trabalhei cada pedacinho da harmonia e começo a pensar mais não em frase pronta,
mas sim em motivos melódicos, que é uma coisa que eu faço de uma forma recorrente. Motivos melódicos. Porque quando você faz isso, ele te dá um norte. É como se ele te trouxesse para a música de novo. E aí você começa a improvisar. Esse é o processo. Aí você pode acontecer de você falar assim, pô, mas como é que eu vou trabalhar a questão no meio do caminho? Vou imaginar que alguma coisa esbarre. Você vai fazer um arpejo que você gostaria de fazer e naquele momento não saiu legal. Aí é uma questão técnica. Então, assim, a gente trabalha, na verdade, o que eu sugiro é, a gente estuda muito a técnica para esquecer dela. Quando eu falo técnica, não dá a impressão de que é tocar rápido, não é isso, mas é não ter dificuldade de tocar. Então você precisa estudar, claro, a parte técnica, que é para poder, na hora de expressar o seu som, de fazer a sua música, você não se preocupar tanto com a mecânica do dedo. Porque quando você começar a se preocupar com ela, o que acontece, provavelmente, é que você vai esquecer do que você está tocando, da música, do som, da criação, dos motivos melódicos e se preocupar com a mão esquerda e com a mão direita. Então por isso que é legal fazer esse processo da música, de passo a passo. Pega cada pedaço, você esmiuça o pedaço e aí treina esse pedaço e depois vai para o próximo. Pode, talvez, existir a pergunta assim de que, pô, mas se eu fizer isso com todas as músicas que eu vou ter que tocar, talvez eu passe a vida toda fazendo isso. Não é verdade. Por causa que os encadeamentos harmônicos e as situações harmônicas, por isso que quando eu falei assim, eu sugeri a música When I Fall in Love, mas poderia ser qualquer música. Você vai ter sempre um 6-2-5, você vai ter sempre o acorde dominante de preparação, de resolução, encadeamentos harmônicos que acabam sempre estando no mesmo lugar. Mesmo na parte B da música, quando você vai, por exemplo, quando ela vai aqui, né, por exemplo, aqui é. Você pode. Que podia fazer diferente, né? A música de novo, né? Bem devagar, Lá bemol, primeira hora, Lá bemol com sexta, né? O que eu fiz aqui? Aí depois. Fá menor. Vai descer cromático. Poderia ser assim, melhor. Voltou para ir pro final. Aqui é Fá 7, Si. Aí você vai ter aqui. Tem um Lá bemol, né? Que é.
essa é uma situação. Bom, falamos um pouco sobre a questão do movimento. Eu insisti bastante em você prestar atenção muito mais no som do que no movimento. E aí, para algumas situações, conforme você vai fazendo isso, surgem frases. Não sei se você percebeu, mas, por exemplo... Aqui já surgiu. Fica perfeito, fica bonito isso aqui. Uma frase que na verdade não estava pronta, mas vai com uma sugestão. Aqui, porque o segundo acorde é dominante, né? Como é que eu bolei essa frase? Você fala, você estudou essa frase antes? Não. As frases vão saindo porque na busca de tentar tocar em cima do acorde, você acaba criando um fraseado que acaba expressando aquilo que você quer. Então, vai com uma sugestão, pode até sugerir. Quando tiver, ó. Aqui no, né? Então, frase. Tá certo? Tá? De novo. É interessante isso, né? Porque você fala assim, bom, vou colecionar essa frase, eu vou ficar estudando essa frase. Não, mais uma vez. Eu já toquei essa frase algumas vezes aqui, que eu queria agora. Se eu for improvisar nessa música, dificilmente eu vou usar essa frase. Porque ela surgiu como uma ideia dentro de um contexto harmônico. Né? E não, na verdade, se eu acabo automatizando essa frase, estudando ela como um movimento mecânico, eu fujo daquilo que gerou essa ideia melódica. Por que isso acontece? Porque eu começo a prestar atenção mais no movimento. Então, para resumir, a história é assim. Primeiro, faça a sua parte técnica, estude as suas questões, aprenda a música, aprenda a música quando eu falo, tire a melodia, tire a harmonia, e aí você vai improvisar, trabalhar. Quando você for fazer isso, se a música tiver muito acorde, como é o caso dessa, estude pedaço por pedaço. E a segunda coisa, você destrinchou a música, vai improvisar, e aí esquece toda a parte mecânica, toda a parte de fraseado que você provavelmente deve ter estudado, que você tem, e a parte técnica, e procura se ligar no som do acorde e no som da melodia que você está criando. Uma coisa que sempre dá um norte são os motivos melódicos. E aí, o ideal é que você se grave posteriormente. Sempre se grave e sempre se ouça, porque aí você vai perceber algumas coisas que você está fazendo que podem ser melhoradas e outras coisas que talvez você não dava valor, que soam muitíssimo bem, tá? Então essa é a minha sugestão. Tome cuidado com o movimento. Automatize eles, os movimentos, que eu quero dizer, os que são importantes. E na hora de tocar, esqueça do movimento e, na verdade, pensa sempre em som.